Ok, pessoal, voltando aqui com a programação do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. A gente tem agora aqui a honra de receber uma das médicas mastologistas mais renomadas aqui da cidade, a doutora Lúcia Sarmento Oliveira Figueiredo. Ela vai proferir aqui uma palestra intitulada Câncer de Mama. Doutora Lúcia, muito obrigado e fique à vontade. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês, né? Em plena dificuldade dessa campanha de isolamento do coronavírus, vocês conseguiram fazer por via internet. Falar em câncer de mama, hoje para nós é um problema de saúde pública. O câncer de mama tem uma curva ascendente na sua incidência. É mais comum em mulheres acima de 50 anos, 60, e nós temos uma curva descendente em torno de 70 a 80 anos de idade. Para, na população geral, saber quem vai desenvolver câncer de mama, eu vou falar para vocês sobre os fatores de risco, quais são as mulheres que, nesse caso, estaria propensa, em relação à população geral, a desenvolver o câncer de mama. Se vocês olharem esse slide, mulher de alto risco seria paciente de 75 a 80 anos, sem fatores de risco. E de 10% dos tumores não hereditários, e nós temos hoje 10 a 15% com a história familiar de câncer de mama, que é os chamados fatores genéticos, que estão aí mais estudado a genética tumoral do câncer de mama. Os fatores de risco, nós começamos pelos chamados antecedentes familiares. Aí você vai levar em consideração qual seria as propensas: câncer de mama, ovário, parente de primeiro grau maior de que 50 anos, um risco relativo de 1,8. Aí vem câncer de mama ou de ovário, uma parente de primeiro grau menor de 50 anos, um risco relativo de 3,3. E nós temos um risco aqui, câncer de mama de ovário, duas parentes de primeiro grau maior que 50 anos. Quer dizer, a concomitância do câncer de mama associada ao câncer de ovário, 3,4. E o câncer bilateral de mama, 3,2. E as chamadas mutações genéticas conhecidas, que é um risco relativo de 4 a 8%. Quando a gente faz biópsia de mama, aí tem a chamada biópsia prévia, por uma causa qualquer, aí você tem um risco relativo alto, biópsia mamária prévia com atipia ou carcinoma, aquelas pacientes que têm uma irradiação torácica antes dos 30 anos. Mas a biópsia mamária com atipia, isso aí é um fator assim que nos causa preocupação, porque, veja bem, naquelas mulheres que são biopsiadas, a gente pensando que seria uma patologia benigna da mama, e a gente encontraria uma atipia celular, a gente não sabe quais são esses fatores promotores ao longo da vida desta mulher que ia desenvolver uma atipia na gênese do câncer de mama, que seria atipia, seguida de carcinoma in situ e, posteriormente, o carcinoma invasor. O que a gente observa na literatura é que essas pacientes portadoras de atipia, quando isso aqui é o diagnóstico do patologista, deixar bem claro para vocês, essa paciente ela tem 4 a 5 vezes maior probabilidade de ter câncer de mama em relação à população geral. Além desses fatores de risco já explícitos, nós vamos ter os fatores que a gente, implícito, quer dizer, inerente à mulher. Menarca precoce e menopausa tardia. Quando a gente fala em menarca precoce e menopausa tardia, seria que ela ter aquele tempo de exposição que a mulher passava ao longo de sua vida no menarquema, tendo os chamados ciclos ovulatórios. Ou seja, o ciclo menstrual, da primeira e segunda fase do ciclo menstrual,
preconizada pela presença do estradiol e da progesterona. Com isso aí, nós temos os fatores de risco, né, associado. A nuliparidade ou gestação após os 30 anos, hoje nós sabemos que a mulher moderna, quando ela tem uma profissão, ela retarda um pouco a gestação. Tem a realização profissional para depois pensar numa gestação. E essas gestações, em média, ela tem sido após os 30 anos de idade. Isso favorece. A ausência de amamentação o que é que mostra a literatura? A quem amamenta 2, 3 anos, passa 2, 3 anos sem menstruar. Aí, nesse caso, essas pacientes já não têm mais ciclos ovulatórios, porque a amamentação atrapalha a ovulação. E a chamada terapia de reposição hormonal, que é o nossa preocupação na pós-menopausa, aquelas mulheres que precisam realmente fazer a terapia de reposição hormonal. Há 30 anos atrás, antes do advento, né, da publicação do WHI, a terapia de reposição hormonal, a princípio, todas as mulheres poderiam utilizar. Era classificada aquelas que não poderiam. Depois, na década de 80, foi divulgado o WHI, que foi um trabalho americano, que foi feito com o uso dos estrógenos conjugado e da progesterona sintética. Então, essa pesquisa, no meio foi interrompida, porque houve uma incidência maior de câncer de mama naquelas usuárias da terapia de reposição hormonal. Mas é um trabalho que tem várias críticas, né, na sua metodologia, porque essas pacientes já eram americanas, e uma das críticas, né, e essas pacientes foram selecionadas acima de 65 anos, que esse risco é maior. A densidade mamária elevada pós-menopausa, isso é importante, né, é fácil de fazer o diagnóstico. Todas as pacientes que fazem mamografia, naturalmente, a gente vai observar que essas pacientes têm uma densidade mais elevada do que as demais em relação à idade. A obesidade na pós-menopausa, isso é a chamada que nós chamamos, a metabolização periférica dos hormônios, dos estradiol. Nas obesas, elas são mais acentuadas. E os níveis elevados de estrógeno, e o consumo de álcool não foi assim bem estudado, tá certo? Outra situação que é a síndrome da disposição hereditária, que é do câncer de mama e de ovário. Acredita que seja um padrão autossômico dominante. Os genes, tem vários genes na literatura que são pesquisados. Mas hoje o conhecido que entrou na nossa prática clínica é o BRCA1 e o BRCA2. O BRCA1 seria associado ao câncer de mama e o BRCA2 associado ao carcinoma de ovário. Um erro genético no cromossomo 17. Hoje a gente já tem acesso a esse exame e pode pedir, né? Que nós chamamos também de BRCA1 e BRCA2, para você fazer a avaliação. Naquelas famílias que têm vários casos de câncer, né, mãe, filha, tia, avó, é necessário que se faça para ver quais são as pacientes que provavelmente elas já tinham um erro genético e que essas pacientes poderiam, que tivessem erro genético, ser mais vigiada. A indicação seria paciente com CA de mama com idade precoce, com menos de 45 anos, CA de mama bilateral, CA de mama de ovário, presença de pelo menos 2 casos de câncer de mama de ovário em parente próximo e CA de mama no homem. Isso aí são os casos assim, mais próximos, né, da paciente, daquela portadora de câncer. E algumas síndromes que genéticas, que provavelmente ela já tem um erro cromossômico, e está mais associada com o câncer da mama, seria um erro
autossômico dominante, que no caso da síndrome de Flaumen, que o P53 já seria o erro genético que a paciente carrega no seu DNA. Como é que podemos, quer dizer, vocês viram os fatores de risco, como é que a gente poderia diminuir esses fatores de risco e evitar que a mulher não tenha câncer? Nós sabemos que o câncer de mama, ele é uma doença, assim, que a gente não tem como evitar, mas você tem como curar. Nessa cura, volta aqui, por favor. Nessa cura, que a gente... Volta aqui o slide. Volta aqui, por favor. Nessa cura dessas pacientes, fazendo o diagnóstico precoce, é o que, por mais que tenha evoluído a ciência, a genética no câncer de mama, quer dizer, surgiram várias drogas, várias alternativas na terapêutica, mas a gente tem que procurar, no momento que a paciente está dentro do grupo de risco, você diminuir esse risco. Como a cardiologia conseguiu diminuir a incidência do infarto. Então, nos hábitos de vida, será que você pode mudar o hábito de vida das mulheres? Nesse caso, a gente poderia aconselhar essas mulheres a fazer um controle de peso, diminuir a massa, o índice de massa corporal. O exercício físico já favorece diminuir o índice de massa corporal e o controle da dieta saudável, né? A dieta saudável, hoje é difícil você conseguir 100%, mas se puder orientar, ter uma dieta saudável, não só a mama agradece, mas até, como diziam meus professores, a silhueta da mulher agradece. A quimioprevenção, quando a gente fala de quimioprevenção, é você utilizar uma medicação que evita o câncer de mama. Hoje nós temos vários trabalhos com o CERMES. O que é CERMES? É modulador seletivo do receptor de estrógeno. E no mercado nós temos o tamoxifeno, que é do mesmo grupo dos CERMES, e o raloxifeno. O tamoxifeno, ele faz parte do protocolo do tratamento do câncer da mama naqueles casos que a paciente tem receptor hormonal positivo. Então, os trabalhos têm mostrado da seguinte forma: as pacientes que têm uma história familiar de câncer de mama, e você pode fazer a quimioprofilaxia com tamoxifeno durante 5 anos, o que foi observado é que você consegue diminuir esse risco em torno de 40%. O raloxifeno é pouco usado, não tem mesma eficácia que o tamoxifeno. E também os inibidores da aromatase. Os inibidores da aromatase também é utilizado na rotina, no protocolo do câncer de mama, naquelas pacientes que têm o receptor hormonal positivo. Ele também, os inibidores da aromatase, ele tem suas indicações precisas, né, naquelas pacientes que não podem utilizar o tamoxifeno, e também o mecanismo de ação dele é um pouco diferente. Também tem mais efeitos colaterais indesejáveis em relação ao tamoxifeno. As cirurgias redutoras de risco, que nós chamamos mastectomia preservadora de pele, e o complexo areolo-papilar, que é o CAP. A mastectomia, ela, que nós chamamos de redutora de risco, nós conseguimos reduzir o risco em torno de 90%. Essa mastectomia, ela também não é tão isenta de efeitos e complicações. A mastectomia, quando você planeja, por mais habilidoso e mais agressivo que seja o cirurgião, você não consegue tirar 100% do tecido glandular. Sempre todo o tecido glandular, dependendo da anatomia da mama, que fica dentro do tecido gorduroso muito próximo à pele, você não consegue tirar 100%. Então, nesse caso, você consegue tirar o tecido mamário, o que você puder, mas lembrar que tem um risco
é ainda de 10%. Então, se você consegue diminuir 90% e ficar um risco de 10%, nós estamos favorecendo esses pacientes. O que nos preocupa no momento de indicar mastectomia é porque as pacientes, normalmente, ela quer um resultado muito bom. Ela quer um resultado estético, satisfatório, e ela também quer um resultado que fique igual à mama anterior, que naturalmente é difícil, porque você vai trocar o tecido glandular, né, natural, por uma prótese de silicone, e às vezes pode ter umas complicações, tipo isquemia da pele, isquemia da areola, e muitas vezes até necrose. É bom que se saiba desses riscos, né, para a gente não estar indicando, de certa forma, sem necessidade. Depois que a Angelina Jolie fez a mastectomia, cada vez nós somos solicitados desse procedimento nos nossos consultórios. Mas tem que avaliar, ver quais são as pacientes realmente que são beneficiadas com esse tipo de cirurgia, avaliar risco e benefícios. E a ovarectomia bilateral é você tirar o ovário da paciente e deixar ela sem nenhuma fonte estrogênica. Como é que a gente faz o diagnóstico? Eu acabei de falar que a gente não podia assim fazer curar, mas fazer um diagnóstico precoce. Isso é que nós chamamos o rastreamento das mulheres. O diagnóstico precoce seria que você dá um diagnóstico na fase subclínica da doença, ou seja, antes de aparecer a formação nodular palpável, que essas pacientes têm a oportunidade de fazer o rastreamento para ver, através da mamografia, ver os nódulos menores de 1 centímetro, que nós chamamos de diagnóstico inicial ou diagnóstico subclínico do câncer da mama. Para isso, nós temos a mamografia diagnóstica, seria aquelas pacientes que já têm nódulo palpável, que a gente consegue, do ponto de vista clínico, detectar isso no exame, que são chamadas pacientes sintomáticas, e aquelas pacientes que fazer a mamografia de rastreamento. Quando a gente fala de rastreamento, seria aquela população de mulheres acima de 40 anos de idade que tivesse o acesso à mamografia anual. Existe uma discordância da indicação da mamografia de rastreamento no Ministério da Saúde. Nós temos 2 programas no Ministério da Saúde que nós chamamos Cismama e Ciscolo. O Cismama seria o que cuidaria naturalmente do câncer da mama e o Ciscolo que cuidaria da prevenção do carcinoma do colo uterino. No rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde, seria que todas as pacientes acima de 50 anos fizessem mamografia anual. E na faixa de 40 a 50 anos, só aquelas que porventura tivessem um risco comprovado maior do que a população geral. Quais são essas pacientes que naturalmente que tinham risco maior do que a população geral? Seria aquelas pacientes que fizessem biópsia de mama e tivessem atipia celular, aquelas pacientes que tivessem história de primeiro grau com câncer de mama, que quando a gente fala de primeiro grau seria mãe, filha e irmã, aquelas pacientes que têm câncer de mama, lobular in situ ou ductal in situ, e aquelas pacientes que têm vários casos na família, né, que já foi que tem um BRCA1, BRCA2, comprovadamente com indicação de rastreamento. Então, essas pacientes, naturalmente, elas são rastreadas e qualquer formação nodular que, porventura, aparecer, essas pacientes, imediatamente, ela ser biopsiada para fazer esse diagnóstico. E as mamografias de alto risco, está aqui a nossa, quando essas pacientes, por exemplo, 10 anos antes da idade, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma mãe com câncer de mama, eu que sou a filha, naturalmente a indicação é que eu tivesse a oportunidade de fazer mastectomia 10 anos antes do diagnóstico da minha mãe. E o BRCA1 e BRCA2, né, iniciar aos 20 aos 25 anos, e o BRCA2 iniciar aos 25 e 30 anos, mais ou menos a idade parecida.
E as mulheres submetidas à radioterapia do tórax, que são, geralmente, às vezes, são mulheres que têm linfoma na infância, e de repente precisa fazer radioterapia, aí então, no tórax, principalmente na região do mediastino, aí reflete sobre a mama. E as mulheres com diagnóstico limite, que é cicatriz irradiada, papiloma e atipia celular. O carcinoma lobular in situ, a hiperplasia lobular típica e a hiperplasia ductal atípica. Essas seriam as pacientes naturalmente com o risco de ter câncer de mama. Nesse achado, quer dizer, vamos avaliar a mamografia, quer dizer, o que a gente procura na mamografia? Seria nódulos, circunscrito lobular obscurecido, aqui quer dizer, a imagem do nódulo. A gente vai ter um momento de dizer que esse nódulo é suspeito ou não, dependendo da sua textura nodular. Se ele é um nódulo espiculado, estrelado, naturalmente, esse nódulo tem investigado. Nas calcificações, né, que 20% das pacientes com carcinoma in situ apresenta microcalcificação nas mamografias, aí a gente vai avaliar o tipo de calcificação que vai, porventura, aparecer. A nossa preocupação é nas chamadas calcificações distróficas, tipo pleomórficas ou amórficas. Essas calcificações irregulares, quer dizer que tendem a se agrupar totalmente forma variável, essas microcalcificações elas estão relacionadas à patologia maligna da mama. A distorção arquitetural, a simetria global e a simetria focal. E são dados na mamografia. Lembrar vocês aqui que todo estudo de mama é comparativo. Apresentando alguma assimetria, a gente tem que investigar. Depois que o radiologista faz a leitura da mamografia, aí ele vai mandar nos seus laudos, quer dizer, o BIRADS. O BIRADS foi traduzida para o nosso português como categoria. Então, nós temos o BIRADS 0, o BIRADS 1, o BIRADS 2, o BIRADS 3, o BIRADS 4 e o BIRADS 5 e 6. Bom, na conclusão do BIRADS, facilitam a comunicação entre o radiologista e o clínico, né, o mastologista, para você tomar um direcionamento de conduta. Se apresentar um BIRADS 0, significa, na leitura do exame, que esse exame é inconclusivo e que nós temos que ter um exame adicional para a complementação da mamografia. Esse exame, o BIRADS 0, pode ser complementado com a ultrassonografia ou com a ressonância magnética. O BIRADS 1, que é a mamografia anual, que a recomendação seria aquela descrição anatômica da mama que não apresente nem alguma alteração na radiologia. O BIRADS 2 seria achados mamografia benignos, porém, o controle seria anual. Nos achados benignos, seria aquela descrição da imagem que a gente garanta que seja 100% benigno. É o caso dos cistos mamários, das pelotinhas de gordura, das calcificações grosseiras, que a gente garante que é 100% benigno. E o BIRADS 3 seria que nós chamamos 2% da probabilidade de malignidade, seria a mamografia de controle, a cada 6 meses. Dependendo aqui da experiência do mastologista, a gente tem vários parâmetros para avaliar como essas pacientes serão acompanhadas ou quando essas pacientes iam ficar no controle de 6 meses. Naquelas pacientes que têm um nódulo provavelmente 100% com textura nodular provavelmente benigna e jovens, e às vezes não é um achado novo, e que essa paciente há anos tem essa formação nodular, essa paciente pode ser até acompanhada no BIRADS 3, vai depender aí da experiência do mastologista. O BIRADS 4 seria a baixa suspeita, seria o 4A, a suspeita intermediária seria o 4B, que nós chamamos 80% de probabilidade de benignidade,
E o 4C, suspeita de malignidade, nós temos em torno de 70% suspeita de malignidade ou de benignidade. Nesses casos, o BIRADS 4A, 4B e 4C, nós vamos ter uma dúvida em torno de 30%. Na dúvida de 30%, a gente vai investigar. O BIRADS 5, que é a suspeita da malignidade, 100% até que se prove o contrário, a imagem nodular é suspeita de malignidade, então nós fazemos biópsia em 100% dos casos. E o BIRADS 6 seria naquelas situações em que o resultado da malignidade foi comprovado. Você tem um nódulo, essa paciente foi biopsiada e confirmada que é doença maligna da mama. Então aí a gente já pode fazer o planejamento terapêutico. A ultrassom é um outro exame que pode ser utilizado na propedêutica da mama. Porém, ela nunca vai servir de rastreamento, ela sempre vai ser um complemento da mamografia. A ultrassom, ela é um exame muito bom para as pacientes jovens, naquelas pacientes que têm mama densa, abaixo de 40 anos, a indicação precisa seria a ultrassonografia ou a ressonância magnética em algumas situações. Naquelas pacientes acima de 40 anos, o exame padrão ouro seria a mamografia. Então, na ultrassom, você vai caracterizar também o nódulo, da mesma forma da mamografia, pode fazer a diferença do nódulo cístico e sólido. Na ultrassom, você pode ter lesão palpável e você estudar também a textura desta lesão. Em pacientes gestantes ou lactantes, é o exame de precisão. Ela também serve para avaliação dos implantes de silicone, para você ver o contorno do silicone, se tem ruptura ou não, se eles estão bem implantados. Ela também serve para biópsia percutânea, para direcionar as chamadas biópsia com agulha fina ou agulha grossa. Na ultrassom, quando os nódulos aparecem na mamografia e na ultrassom, a gente prefere fazer as biópsias guiadas pela ultrassom, que o procedimento é mais simples, mais barato e menos doloroso. E o estadiamento loco-regional do carcinoma, da cadeia linfonodal, da axila, e a complementação da mamografia, principalmente as chamadas pacientes com mama densa. Na mama densa, a mamografia tem uma resolução mais baixa. Isso é proporcional. Quanto mais densa a mama da paciente, mais dificuldade de resolução da mamografia. Daí a nossa preocupação de associar os dados da ultrassom. Quando a gente faz concomitante a mamografia e ultrassom, a resolução do exame e a sensibilidade aumenta em torno de 98%. A ressonância magnética tem suas indicações hoje, mais ou menos precisa. É um exame caro, que recentemente foi incorporado também na propedêutica da mama. Em que situações elas podem ser feitas? Primeiro, nas portadoras de mutação do BRCA, principalmente naquelas pacientes jovens que têm um erro genético, e existe a limitação tanto da mamografia e da ultrassom para fazer o diagnóstico, então você pode lançar mão da ressonância magnética. Pacientes de primeiro grau, por exemplo, não mais abaixo, por exemplo, se você tem pacientes acima de 30 anos e que tem uma história familiar pregressa de pacientes de primeiro grau de câncer de mama, então essas pacientes podem ser investigadas através da ressonância magnética. Mulheres tratadas com radioterapia do tórax, neoplasia lobular in situ, hiperplasia lobular típica e hiperplasia ductal atípica. Essas lesões que nós chamamos de lesões microscópicas, geralmente são achados cirúrgicos, de biópsia de mama. Essas pacientes, elas podem ser acompanhadas com a ressonância magnética, porque muitas vezes são pacientes relativamente jovens e que a mamografia tem uma resolução baixa, a ultrassom às vezes não detecta essas lesões mínimas de mama, então elas podem fazer a ressonância magnética para
detectar. Foi provado na literatura que as pacientes que fazem ressonância magnética, nas pacientes portadoras dessas lesões subclínicas microscópicas, a ressonância tem uma resolução maior do que a mamografia. A avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante, isso aqui é uma propedêutica importante para nós que fazemos cirurgia, principalmente nas cirurgias conservadoras. Por exemplo, naqueles casos que as pacientes têm carcinoma localmente avançado e vai fazer uma QT neoadjuvante, então nós pedimos antes de fazer a cirurgia para ver a resposta terapêutica dessas pacientes, se houve uma resposta de 30%, 60%, 80% ou 100% completa. Isso nos ajuda muito para fazer o rastreamento, para indicar a cirurgia com precisão. A suspeita de recidiva local, né, principalmente naquelas pacientes que fizeram cirurgia conservadoras de mama, diagnóstico das complicações dos implantes, as chamadas rupturas da cápsula do implante, e o planejamento terapêutico que eu já falei para vocês. Bom, como é que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito pela biópsia percutânea, pela coribiópsia, que é a biópsia com agulha grossa, a coribiópsia assistida a vácuo, que nós chamamos de mamotomia, e a biópsia cirúrgica, que é a exerese da lesão. Vamos falar alguns detalhes sobre cada tipo de biópsia, em que momento a gente indica. A biópsia percutânea, que nós chamamos punção aspirativa com agulha fina, que nós chamamos PAF, foi uma das primeiras biópsias que foi incorporada na mastologia. Então, a punção aspirativa ela é um exame simples, barato, pode ser feito no ambulatório e também ela pode ser feita para fazer o diagnóstico diferencial entre o tumor sólido e cístico. E a desvantagem da punção aspirativa com agulha fina é que nós não temos assim um fragmento da lesão. Quando a gente faz a punção com agulha fina, você tem as células da lesão. Então, manda esse material para o patologista e o patologista vai me dizer apenas se a paciente tem atipia celular ou não, e que aquelas células são sugestivas ou não de malignidade. Quer dizer, ela não conclui o diagnóstico histopatológico do câncer da mama. A biópsia por agulha grossa, que nós chamamos biópsias por trocate também, é a biópsia que é feita que você retira o fragmento. Essa biópsia, ela hoje é muito utilizada, qualquer nódulo, seja ele benigno ou maligno, para você ter a certeza, você pode fazer a coribiópsia, é um procedimento ambulatorial, quer dizer, o custo é maior do que a punção aspirativa com agulha fina, mas é uma biópsia mais precisa, porque você tem um fragmento da lesão e o patologista consegue, através desse fragmento ou vários fragmentos da lesão, fazer o diagnóstico de certeza. Quando você faz a coribiópsia, muitas vezes você não consegue tirar o fragmento, assim, o núcleo da lesão, que às vezes nos gera dúvida se trata de neoplasia ou não, e você não tem certeza, aí você pode fazer a chamada biópsia padrão oso, que é a exerese da lesão. Acontece muitas vezes que nas lesões, principalmente naquelas microcalcificações, que consegue fragmento, que você não tem certeza que é 100% benigna. Aí, nesse caso, você pode indicar um outro tipo de biópsia, que é a exerese da lesão, para você ter a certeza, porque tem um material maior, né, mas a peça, muitas vezes a peça cirúrgica, quando esses nódulos são pequenos, e você tem em mãos para fazer um diagnóstico mais preciso. E a coribiópsia assistida a vácuo também é uma biópsia ambulatorial. Agora, a diferença da biópsia com agulha grossa é porque ela precisa de um equipamento especial, que é o que nós chamamos o SURI, né? Que acopla a mamografia para você aspirar o material, o fragmento. Aí, então, muitas vezes, nas chamadas lesões muito pequenas, às vezes consegue até tratar a lesão.
Se for uma lesão mínima de mama, de 2, 3, 4 milímetros, aqui no máximo 5 milímetros, se você faz uma biópsia assistida a vácuo, muitas vezes você serve para diagnóstico e tratamento ao mesmo tempo. Depois que você faz a biópsia, aí você vai fazer o planejamento terapêutico dessas pacientes. Você vai tratar esses pacientes. Aí, em primeiro lugar, você vai fazer o rastreamento do câncer da mama, né? Quer dizer, nas fases iniciais dos tumores pequenos, a probabilidade de você ter doença fora da mama é muito pequena. Mas à medida que esse tumor cresce 2, 3, 4, 5 centímetros, quanto maior o tumor, mais probabilidade, mais risco você tem de ter doença fora da mama. Aí você vai fazer o rastreamento. Nesse rastreamento do câncer de doença fora da mama, aí você vai lançar mão, primeiro, que seriam os sítios naturais da doença fora da mama, das doenças metastáticas. Aí você ia fazer o diagnóstico de metástase óssea, metástase pulmonar e metástase do fígado. Na metástase óssea, você poderia utilizar a cintilografia óssea. No rastreamento de doença do fígado, você poderia lançar a mão da ultrassonografia de abdômen total. Quando a ultrassom for inconclusiva, você pode pedir até a tomografia. E de tórax, o raio-x simples de abdômen, de tórax sem PA e perfil. Se o raio-x de tórax for inconclusivo, você pode pedir a tomografia do tórax. Aí, então, aí você fecha o rastreamento, aí você vai dizer se essa paciente tem doença localizada só na mama ou fora da mama. Para isso, nós temos um padrão que nós chamamos sistema TNM, que quando você vai fazer o planejamento terapêutico dessas pacientes, você tem que estadiar o tamanho do tumor, o status da axila e doença fora da mama, para você fazer o planejamento terapêutico. Aí você vai estadiar. O estadiamento é mais complexo, né? Eu acho que eu não vou nem falar muito aqui. Depois que você faz o estadiamento, você tem outros parâmetros para você levar em consideração e ver se o que é que essa paciente tem. Se ela tem um tipo histológico bom e se ela tem um tipo histológico ruim. Nós temos na classificação morfológica dos tumores, o mais comum seria os carcinomas ductais infiltrantes, que nós temos uma subdivisão aqui, carcinoma lobular invasivo, carcinoma tubular, carcinoma cribriforme, carcinoma mucinoso, carcinoma com achados medulares, carcinoma com diferenciação de células, carcinoma metaplásico, carcinoma inflamatório e o carcinoma da mama bilateral. Isso aqui são outra classificação de câncer, né, que não é assim, não é tão frequente, porém são tumores mais raros e que a paciente pode ter em outros sítios do organismo que não seja da mama. Para você tratar bem essa paciente, além da gente classificar o tipo histológico desses tumores, nós temos que, hoje, que é uma outra ferramenta para você ver se esses tumores têm probabilidade de fazer recidiva ou uma metástase futura, nós temos chamada classificação molecular do câncer da mama, que nós chamamos de classificação imunohistoquímica. Depois que o patologista faz o diagnóstico morfológico, aí você faz a solicitação de um painel imunohistoquímico, ou seja, para você estudar o receptor hormonal do tumor, para saber se o receptor do tumor é positivo ou se é negativo, faz o HER2, né, para você observar se essa paciente tem uma probabilidade de proliferação celular, uma probabilidade de desenvolver câncer futuro, e você faz o KI67.
Neste caso, nós temos uma outra classificação molecular dos tumores de mama. Neste caso, dependendo qual a informação do painel, se me dá receptor hormonal positivo ou negativo, se você tiver um HER2 positivo, até 3 ou 4 Q, se você tem um KI67 alto. Então, essa subdivisão que nós chamamos luminal A, luminal B, luminal híbrido, o HER2 e o basal cílio. Com essa classificação aqui que vocês estão vendo, nós sabemos que o luminal A e o luminal B são tumores do ponto de vista molecular de bom prognóstico. Quer dizer, essas pacientes tratadas, naturalmente a gente vai ter uma resposta, uma sobrevida global de doença muito boa. Nessas pacientes que têm o HER2 e basal cílio, que são os chamados triplos negativos, ou aquelas pacientes que têm o HER2 positivo, nessas pacientes que, de certa forma, são tumores do ponto de vista biológico, comportamento biológico altamente agressivo. Então, essas pacientes vão ter tratamentos naturalmente individualizados, que nós chamamos as chamadas terapia-alvo. Aquelas terapias que melhor se enquadra dependendo da biologia molecular. Então, você faz um somatório de dados. O estadiamento do tumor, faz o estudo da biologia tumoral, o status da axila, aí você tem um indicativo se essa paciente tem uma probabilidade ou não de desenvolver uma metástase futura. Aqui, para mostrar para vocês, aí está o luminal A, o luminal B, o HER2, para dizer que o luminal é alta expressão dos genes receptores de estrógeno e os genes associados. O HER2, alta expressão do gene HER2, que é uma glicoproteína de alta probabilidade de desenvolver câncer, doença metastática futura, baixa expressão dos receptores de estrógeno, e o basal, que é a alta expressão do gene das células basais, expressão das chamadas citoqueratinas, e a maioria desses tumores são triplos negativos. Aí, neste caso, você agora, com todos esses dados em mãos, você vai tratar essas mulheres. Quer dizer, o tratamento do câncer da mama é um tratamento complexo. É a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. No tratamento cirúrgico do câncer da mama, talvez o que tem mais mudado na nossa história, né? Até 1950, o único tratamento cirúrgico que existia para o câncer da mama seria a mastectomia clássica, nós chamamos a mastectomia de Halsted, aquela que tirava a mama, o grande e o pequeno peitoral e os linfonodos axilares. Então, a cirurgia clássica de Halsted, até 1950, era o único tratamento que se conhecia para o câncer da mama. Então, começou-se a estudar melhor a biologia do tumor e chegou-se à conclusão que só a cirurgia por si só, ela não resolve o tratamento do câncer da mama. A doença não é só local, ela também é doença sistêmica. Aí apareceu em cena a chamada quimioterapia. A quimioterapia surgiu mais ou menos com Bonadonna nos Estados Unidos em torno dos anos 60, 70. E hoje nós temos vários quimioterápicos no mercado, né? Uns mais modernos, outros mais antigos. E cada dia que surgem novas drogas, aí você cria as chamadas terapias-alvo, né? Aquelas terapias celulares que o quimioterápico, através da assinatura genética, você consegue escolher qual o quimioterápico que melhor se
adapta para aquela paciente. A radioterapia, que também foi incorporada mais ou menos em 1970, 1980, como tratamento complementar do câncer da mama, ela pode ser neoadjuvante e pode ser adjuvante. Aquelas pacientes que vão fazer cirurgia conservadora, naturalmente, de rotina, todas elas fazem radioterapia pós-operatória para o câncer de mama. E naquelas pacientes que têm tumores grandes, né, geralmente com axila positiva, essas pacientes naturalmente vão fazer radioterapia pós-operatória. A hormonioterapia, a princípio, só se faz se a paciente tiver receptor hormonal positivo. Como eu falei para vocês, quando eu estava falando em painel imunistoquímico, no painel imunistoquímico, se o receptor hormonal de estrógeno e progesterona for positivo, aí naturalmente essas pacientes com certeza vão fazer hormonioterapia. A hormonioterapia, ela pode ser de 5 a 10 anos. Existem várias drogas no mercado. Nós temos o tamoxifeno, que eu já falei para vocês lá no início, na quimioprofilaxia. Nós temos os inibidores da aromatase, no caso, a anastrozole, o letrozole, o arimidex, e todas essas medicações, elas vão atuar no receptor hormonal da mama. Essas pacientes que fazem receptor hormonal, que até antigamente fazia para tirar todo o hormônio, tumor hormônio dependente, faria oforectomia, hoje, através da hormonioterapia, ela faz o hormônio antiestrogênico e ocupa o receptor da célula de 5 a 10 anos. E tem um resultado excelente. No tratamento cirúrgico, talvez quem tenha mais assim, evoluído, porque a gente começou até os anos 50 fazendo grandes cirurgias. Depois foi mutilando menos essas pacientes, em vez de fazer a mastectomia Hauser, surgiu a cirurgia de Patten, com a conservação do pequeno peitoral, do grande peitoral, tirando apenas o pequeno, e depois a de Madden-Auchiclois, tirando os dois peitorais, quer dizer, o pequeno e o grande, fazendo o esvaziamento axilar. Então, com isso, já foi diminuindo a morbidade e o tamanho das cirurgias. E em 1990, surgiu um novo tratamento, né, que é a preservação do conteúdo da axila. Foi através do Instituto Europeu e de Juliano, nos Estados Unidos, que começou a fazer a chamada biópsia do linfonodo sentinela, quer dizer, naquelas pacientes que tinham tumores pequenos de mama, no máximo até 2 centímetros, no estadiamento inicial, essas pacientes, naturalmente, ela tinha axila negativa. Então, surgiu um novo trabalho randomizado, e comparando essas pacientes que tinham tumores pequenos, eram indicadas a biópsia do linfonodo sentinela, e se a biópsia do linfonodo durante a cirurgia fosse negativo, então essas pacientes, naturalmente, ela não ia esvaziar a axila. Ela preservava o conteúdo da axila. Com isso, foi uma morbidade a menos, e para hoje nós evitamos os chamados edema do braço, os linfedemas do braço, como é que se diz, os traumas dos músculos, né? Porque quando você corta algum nervo, de repente você pode ter uma atrofia de algum músculo grande ou pequeno peitoral. E evoluiu mais ainda, foi mais ou menos hoje, mais ou menos uns 10 com a cirurgia, né? Nós não temos ainda um estudo detalhado aquelas pacientes que preservam o complexo auréolo papilar e a pele, né, que a gente chama mastectomia preservadora de pele e de areola. Essas pacientes, foi um avanço muito grande, nós não temos assim um estudo randomizado, um follow-up de 10 anos, para comparar o resultado dessas pacientes. Mas nós temos os critérios, quais são essas pacientes que poderiam fazer esse tipo de cirurgia,
com a preservação do complexo aureolo-papilar e da pele. Então, essas pacientes normalmente têm que ter tumores pequenos, distante da areola, distante da pele, que não seja tumor grande, para que você tenha uma margem de segurança, né, ampla, e também com a associada à biópsia do linfonodo sentinela. Então, com isso, né, quer dizer, e através também da quimioterapia, né, a gente hoje está fazendo muitas cirurgias conservadoras, em vez de fazer cirurgias radicais, com o advento da quimio, graças ao advento da quimio e da radioterapia, que é o tratamento complementar. E nós temos hoje, hoje as chamadas imunoterapia, né, que são medicações incorporadas na rotina do tratamento do câncer de mama, que você melhora o perfil celular das pacientes. São as chamadas terapia-alvo, né, que você freia a mitose da célula. Com isso, aí é a nova abordagem terapêutica que está sendo incorporada no tratamento do câncer, né, da mama e com melhores resultados. Eu acho que meu tempo já esgotou. Eu gostaria, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Desculpem, eles aqui estão controlando o tempo. Desculpem se eu ultrapassei, mas é porque câncer de mama é muito complexo para a gente falar em pouco tempo. Ok, muito obrigado, doutora Lúcia. Sim. Brilhante palestra sua. E tem muitas perguntas, tá? Não vai dar para a gente fazer todas, porque o tempo é escasso, a gente selecionou algumas aqui, certo? Certo. Aí perguntam aqui, é necessário tomar tamoxifeno por mais de 5 anos? Olha, aquilo que se você, por exemplo, vai depender da idade da paciente. Por exemplo, se você tem uma paciente de 70 anos que está com câncer de mama, se você faz 5 anos para o oncologista está satisfatório. Mas se eu tenho uma exposição de tecido mamário durante 10, 15 anos, 20 anos para frente, é necessário fazer mais do que 5 anos. Aí tem outra pergunta. Existe possibilidade de metástase no período de tratamento da químio e da rádio? Olha, isso aí são a gente chama tumores altamente agressivos. Às vezes você tem, porque existem vários quimioterápicos no mercado. É como você testasse uma bactéria no antibiótico, né? Aquelas que a bactéria conseguisse, o antibiótico matar a bactéria, consegue. Então, às vezes você não consegue com um protocolo, a quimioterapia. A paciente, a doença tem progressão em pleno protocolo utilizado. Quando há uma progressão da doença, isso já significa que o oncologista tem que mudar o protocolo para outras drogas para saber qual o melhor protocolo que se adequar. Ok. Aí perguntam aqui, uma paciente que teve câncer em uma mama, qual a probabilidade de ter na outra mama? Nós temos o carcinoma de mama sincrônico e assincrônico. Sincrônico é, às vezes, quando ela tem a bilateralidade em comum. Na hora do diagnóstico, tem nas duas. E assincrônico é quando ela tem posterior de 4 a 5 anos, é em torno de 30%. Principalmente o carcinoma lobular, que é comprovadamente do ponto de vista biológico, morfológico, ele tem uma tendência maior do que os outros tipos de carcinoma de ser bilateral. Certo, e só mais uma, tá? Os nódulos com formato irregular são características de tumores malignos? Sim, veja bem. Tem alguns tipos de câncer, são os carcinomas, que nós chamamos tumores indolentes, são aqueles tumores circunscritos de câncer de mama, que são tumores bem arredondados, bem circunscritos, bem de contorno regular, que são os carcinomas medulares, papilífero, carcinoma mucinoso. Esses carcinomas, ele aparece uma imagem lá na mamografia, provavelmente benigna, mas às vezes não é benigno. Aí a gente tem que investigar. Naqueles casos que você tem uma mamografia com uma lesão nodular estrelada, espiculada, provavelmente, até que se prove o contrário,
é suspeito de neoplasia. Ok. Doutora Lúcia, muito obrigado mesmo pela sua participação. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está assistindo. E a gente deixa aqui os parabéns pela sua brilhante conferência. Tá, obrigada a vocês.